Acho que foi. Vamos lá. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de Casa para Lar. Aqui a gente sempre discute algumas oportunidades, algumas formas, algumas técnicas de você transformar o seu apartamento alugado com a sua cara, deixá-lo com a sua cara, sem precisar de reforma, que é o mais importante, porque não faz muito sentido, né, reformar inteiro o apartamento alugado. Mas não significa que a gente tenha que morar mal. Isso. E eu sou a Gabi. E eu sou a Lari. E hoje a gente vai falar sobre como filtrar referências do Pinterest, que é uma coisa que acho que muita gente conhece, não todo mundo, mas é uma super ferramenta hoje para a gente dar o nosso start. Porque para começar, a gente pode falar daquela frase do gato da Alice, que é: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E isso em tudo na vida, né? A gente, quando vai começar alguma coisa, a gente tem que se situar o que existe naquilo, a gente precisa se inspirar. Então, a gente vai buscar referências para que você comece um pouco planejado. O que acontece hoje? A gente tem muita referência e a gente fica salvando, fica engolindo essas referências e chega uma hora que não são mais referências, que vira só um monte de imagem. Então, a gente tem que aprender a filtrar elas. Bom, vamos começar perguntando se você conhece o Pinterest. O que é o Pinterest? Ele é uma ferramenta, é uma rede social, como o Instagram, como o YouTube, mas ele é muito mais voltado para compartilhamento de imagens e de inspirações. Ele hoje é super usado em arquitetura de interiores, em projeto arquitetônico. Tanto por amantes, digamos, dessa área, quanto por profissionais mesmo da área. A gente, nos nossos projetos aqui no escritório, a gente usa essa ferramenta em 100% dos nossos projetos. Todo cliente tem uma pastinha no Pinterest de referências. E ele não é só para isso, né? O Pinterest ele é para referências de diversas formas, de tatuagem, de roupa, de viagem, de comida. Tem muita receita boa no Pinterest, gente. Mas realmente ele é muito usado para a parte de decoração, porque tem muita ideia legal lá, tem muita ideia simples, tem muita ideia mega sofisticada. Então, a gente tem que aprender a filtrar para isso ser útil. Porque, no fim, qual é a diferença de você coletar as referências e o que é o filtrar? O filtrar é você usar essas referências de uma forma mais consciente para que você entenda o que te agrada, o que não te agrada e o que você pode ou não usar. Então, isso é bem interessante. Tanto contando com isso, é uma das coisas que a gente indica o Pinterest, porque se você pesquisa referências no Google, você não acha, às vezes, muitos elementos aplicados. Até, vamos dividir a tela aqui, porque agora a gente é metido e divide tela. Vamos fazer um teste aqui na prática para ilustrar o que a gente está falando. Aparece. Isso, pessoal do Instagram só, pessoal do YouTube. Deixa eu ver a janela do aplicativo. Mas vocês podem ir fazendo o teste por aí também. Vamos digitar parede de tijolinho. Deixa eu só achar onde é que ela tá aqui, que eu não achei, na verdade. Só um minutinho. Problemas técnicos de novo. Achei. Foi. Compartilhar. Dá para ver aqui? Dá. Então, vamos entrar aqui e eu vou digitar nova guia. No Google mesmo. O quê? Pinterest. Parede de tijolinho? Ah, tá. No Google, parede de tijolinho. Tijolinho. Desculpa se fizer bastante barulho, gente. Então, vamos em imagens. A gente tem aqui algumas imagens, algumas referências, mas elas às vezes são voltadas para um produto para você comprar, ou para você ver uma textura como essa daqui, ou a gente vê esse. Ele não é realmente aplicado a um ambiente. Ele fala sobre o material, fala ali, né? Se você for pesquisar, tem muita loja ali, ó, Leroy, adesivo. Normalmente é mais voltado para venda até, né? É uma pesquisa muito abrangente. Como tudo, né? O Google, ele, na verdade, é uma enciclopédia do mundo. Praticamente qualquer coisa que você vai digitar ali, ele vai te dar um retorno, muitos. Não que necessariamente você possa acreditar em tudo que ele fala, mas, enfim,
é um lugar, o maior portal de pesquisas, acho que existe. E por isso tem muita coisa. Muita informação ali. Não é direcionado, né? Então é diferente do Pinterest. Vou mostrar a carinha dele, Gabi. Será que o Instagram não vai boicotar a gente? Porque a gente tá falando do Pinterest. Pinterest. Ó, vamos lá. Pinterest Brasil. Ali, ó. Aquele ali é o íconezinho, né? Que é a cara do Pinterest. Aqui tá o nosso atalhozinho. Saberem. Então, para criar uma conta nova, só criar é gratuito, é bem tranquilo, é só criar uma conta nova. Pode usar do Google, se tiver um e-mail do Google, ou pode usar do Facebook mesmo. Isso. Entra lá no nosso direto. E daí você coloca para entrar aqui ou para criar uma conta. Vamos lá. E daí aqui, o que a gente tava... Vou mostrar isso daqui depois para vocês. A gente ia pesquisar a parede de tijolinho lá. Ah, parede de tijolinho, isso mesmo. Ó, tô bem louca. Vamos lá. Aqui, então, vamos pesquisar. Parede de tijolinho. Então, ó, essa é a mesma que apareceu no Google. Ali também tem uma que é só o papel de parede de tijolinho, mas você vê que são duas e o resto são ambientes com a aplicação do tijolinho. É muito mais fácil de encontrar ele aplicado, de encontrar inspirações e referências. Por quê? Porque é uma ferramenta mais específica. Ela é voltada para isso. O objetivo dela é o compartilhamento de imagens e a composição de quadros de inspiração, né? Você monta suas pastas e você consegue ter tudo isso organizado. Então, a diferença de pesquisar no Google e no Pinterest é você ter uma coisa genérica e não voltada para isso, e no Pinterest é algo bem específico e direcionado que vão te render pesquisas mais interessantes. Bem inspiração aqui, dentro do Pinterest. Isso aí. Então, vamos voltar lá. E daí, o que é, no fim, a diferença entre você buscar referência e você analisar a referência? Então, a gente gosta de fazer um comparativo com extrato de cartão de crédito. Então, se chega lá o extrato do cartão, você pega, vai colocar numa planilha do Excel, digamos, os seus gastos. Então, esse valor aqui é referência marcado, esse aqui é compras, esse aqui é farmácia, e você vai só colocando ali, né, dados, vai coletando dados. Então, isso aqui foi o que eu coloquei, o valor que eu gastei no mercado. Isso aqui, enfim, estou sendo repetitivo. Você vai classificar. Mas se você tiver só isso, são dados aleatórios, soltos, perdidos ali. Se você fizer uma análise e usar isso a seu favor, você vai criar informações relevantes. E isso vai te levar para algum lugar. Isso vai te dar mais clareza, vai te dar um direcionamento. Então, se você usa esses dados do cartão para saber o quanto você gastou de mercado no mês e o quanto você deveria ter gastado, estava dentro do teu planejamento, ou se você fez uma compra parcelada, quanto que você vai poder gastar com isso no próximo mês, se você usa isso para te levar para um caminho, isso sim é uma informação de qualidade. E por que muitas vezes a gente tem preguiça ou acaba não fazendo essa análise? Porque, né, todo ser humano tem tendência a economizar energia e ir pelo caminho mais fácil, sem esforço. Então, é muito mais fácil a gente ficar ali selecionando imagens sem fazer uma análise do que essas imagens estão dizendo para a gente. Então, é bem importante sempre a gente fazer essa coleta de dados, mas também fazer a análise para a gente ter informações de qualidade. Uma coisa não exclui a outra, porque realmente a gente sabe como é a vida, a gente tá cansado, às vezes a hora que você tá vendo imagem para tua casa, já são 11 horas da noite, então você vai salvando, só que uma coisa não pode excluir a outra, você não pode ter só uma imagem com tudo que você pescou, que você quer na sua casa, desde o bulizinho até o móvel, você tem que dar um jeito de filtrar aqui. Isso, e qual que é a parte boa quando você filtra? Primeiro que você vai ter mais clareza do que você gosta. Então, é muito diferente você ter ali um monte de imagem que você simplesmente viu uma vez, te chamou atenção e você salvou como referência. Vou salvar. Interessante. É diferente isso do que você entender o porquê você salvou aquela imagem, o que te chamou atenção, o que você não gostou, e você vai ter clareza até de estilo, do que você pretende, do que você está buscando para sua casa.
Outra coisa é você entender com isso, né, o que você precisa. Então, digamos que você percebe ali nas suas imagens que você sempre salva uma imagem que tem uma poltrona super fofinha. E você não tem isso na tua casa. Na tua casa você tem só uma poltrona que é mais dura, mais rígida. Será que não é exatamente esse elemento que está faltando para você deixar a tua cara com uma cara de casa para você, com uma cara mais aconchegante, mais gostosa, que você vai se sentir bem? Então, às vezes, você consegue identificar elementos e entender o que você realmente precisa. E o maior benefício do filtro é que torna mais claro e mais aplicável. Mais aplicável porque você tem mais segurança. A partir do momento que você percebe, você tem mais segurança para ir atrás. Se você não parasse para filtrar, como a Lari falou da poltrona, parasse para perceber isso, talvez você nunca comprasse aquela poltrona, talvez você nunca percebesse o quanto você queria. Isso. E quando você entende o que você precisa, você faz compras mais certeiras, né? Mais assertivas. Então, você vai numa loja, você vai com um objetivo específico de comprar uma poltrona fofinha. Você não vai entrar na loja e pensar, essa aqui tá bonita, essa aqui também, essa eu gostei, essa pode ser que fique boa. Não, você vai saber, essa vai com certeza ficar boa, essa é o que eu quero. E com isso você vai economizar tempo e dinheiro nas lojas, porque você vai com um objetivo específico e você vai saber realmente o que você quer e o que você precisa comprar. A gente percebe muito quando a gente faz os projetos aqui no escritório, todo início de projeto, independente do tamanho dele, se é um tipo de projeto de consultoria, um menor, ou uma casa inteira de um monte de cômodo, o primeiro passo é sempre conhecer o cliente. E a gente faz 2 tipos de pesquisa, né? A gente faz uma pesquisa de necessidades, que é um briefing, que é uma verdadeira investigação sobre rotina e um monte de coisa. E a gente faz uma pesquisa de estilo. Só que uma pesquisa de estilo bem longa. A gente até já conversou várias vezes, eu e a Lari, de falar, mas os clientes ficam cansados, acho que a gente tem que diminuir. Mas toda vez que a gente pensa em tirar uma ou outra imagem, ela é decisiva para uma percepção. Então, ela é uma pesquisa bem extensa, onde você coloca muitas imagens, a gente coloca muitas imagens, e os clientes não podem falar gostei ou não gostei. É tipo professora de colégio. Responda e justifique. Justifique sua resposta. E daí, nisso, não só a gente capta, mas eles vão percebendo o que eles gostam. É muito comum a gente ver, nossa, eu acho que eu gosto bastante de azul, né? Ó, todas as imagens que eu gostei têm azul. Umas são mais despojadas, as outras mais sofisticadas, mas as duas têm azul. E a gente costuma vir de um processo de encaixotar, assim, que as pessoas perguntam, qual é o seu estilo? Eu sou moderna. Eu sou clean. Eu sou clássica. E não tem uma separação, não existe uma barreira. Dentro do moderno, a gente tem uma infinidade de coisas. Então, você pode gostar de um moderno, gostando de azul, gostando de bege, gostando de cama alta, gostando de cama baixa, gostando de um ambiente mais fechado, de um ambiente mais aberto. Então, só uma resposta como gosto de moderno, gosta de sofisticado, não responde. Não nos diz nada. Até porque isso não é uma coisa que é engessada, né? Essas classificações, elas não são certeiras. Então, esse é o estilo moderno, esse é o estilo clássico. Não existe isso. A gente nem aprende isso na faculdade porque é uma coisa um pouco subjetiva, assim. Existem alguns estilos, mas existe, pode ser que para você moderno signifique uma coisa, para mim signifique outra. E principalmente para pessoas leigas, às vezes elas acham, eu acho moderno quando tem essa cara, e você vai ver, não é bem aquilo que é o moderno, aquilo é moderno para ela. Então, por isso também que na nossa pesquisa de estilo, a gente não tem uma imagem para cada... e não é uma imagem de cada jeito. Então, essa aqui é para os modernos, essa é para os minimalistas, essa é para os rústicos. Não, a gente coloca várias, até porque às vezes a gente tem um pouquinho de cada coisa. Então, a gente consegue... dificilmente a gente tem alguma pessoa que ela gosta de um estilo único, né? Isso a gente percebe muito em pesquisa de estilo de roupa. Ela permeia entre os estilos, ela gosta um pouquinho daquilo, um pouquinho. E o mais legal é que não é só a gente que percebe, só de passar por essas imagens, o próprio cliente começa a perceber o que e de responder o justifique. Começa a entender o que gosta e o que não gosta. Nossa, eu não gosto de amarelo. E às vezes assim, às vezes a pessoa não tá nem aí pra cor, mas ela gosta daquele formato. Ela não gosta de... Tem uma história que a gente fala que é muito engraçada de um cliente nosso, que ele chegou, ele não gostava
de nenhuma imagem que tinha pendente, que tinha, como esse daqui aqui atrás que a gente tem, uma luminária pendendo do teto. Independente do estilo, começou a não fazer nexo. Até ele falar, eu não gosto desse negócio caindo do teto. A hora que a gente punha a mão em cima, ele falava, ai, agora ficou bem bonito. Uhum. E era um elemento. E era um elemento. Não fazia diferença, na verdade, no estilo. Mas para ele fazia muita diferença. Então, para ele, independente do estilo, aquilo era descartável. Uhum. Então, é muito legal a gente entendendo e verbalizando essas coisas. Uhum. E uma coisa que muita gente, na verdade, se pergunta, né? Tá, então por que eu vou investir meu tempo, meu dinheiro nisso? Por que eu não posso simplesmente decidir mudar minha sala? Vou lá, pesquiso umas imagens que eu gostei. Por que eu vou, né, gastar tempo filtrando, analisando imagem por imagem? Primeiro, né, eu acho que a primeira coisa para se falar é que dinheiro não vai ser gasto, porque não custa nada, é uma ferramenta gratuita, você só faz a tua conta ali, tua inscrição, e começa a pesquisar. Ele vai ser gasto se você, sem entender o que você quer, for direto numa loja de imóveis e comprar um lá, porque lá você gostou, lá estava bonito. Uhum. Daí sim vai ser um custo bem grandão. E quando a gente fala com relação ao tempo, realmente, você gasta um tempo grande para você coletou ali as imagens que você gostou, aí você parar e analisar uma a uma e se perguntar o que eu gostei nessa imagem, o que eu não gostei, quais são os pontos comuns entre elas, mas para tudo na vida, né? Se você decide fazer uma coisa, você coloca todo o seu esforço e aquilo se torna uma prioridade para você. Então, se o teu objetivo é deixar a sua casa com a sua cara, mudar a cara da sua sala, deixar o seu quarto mais aconchegante, mais confortável, isso tem que se tornar uma prioridade para você. E a partir do momento que você está fazendo isso com carinho, com vontade, não vai ser um tempo gasto, um tempo perdido, mas sim um tempo investido em alguma coisa que vai te levar para algum lugar. E como a gente falou, ele é o primeiro passo. Você investe tempo agora para ter segurança em todo um trajeto. Uhum. A hora que você se entende, você tem segurança para comprar os outros elementos, você tem segurança para dar um ok no piso, para dar um ok no móvel. Então, assim, é um momento que você gasta um pouco mais de tempo e de neurônios, e você consegue se desvendar e comprar melhor quando você vai comprar um souvenir de viagem, comprar melhor. Quando alguém quer te dar um presente, você sabe melhor se aquilo encaixa, se não encaixa. Às vezes a pessoa até pergunta, ai, queria comprar uma coisa para tua casa, mas o que eu compro? Como que ela é? Daí você já sabe. Uhum. E tendo essa clareza, você evita o erro, como a gente já falou, você é mais assertivo nas suas escolhas. Escolhas assim, tanto de, né, como a Gabi falou, de compra de imóvel e numa viagem escolher alguma coisa. Para tudo você vai ser mais assertivo e você vai ser muito mais fácil você ir compondo sua casa ir crescendo com você e tudo fazer sentido ali, tudo combinar com tudo tá dentro da mesma linguagem. Porque se você não filtra, quando você está fazendo sua pesquisa, você acaba tendo um monte de imagens aleatórias que não dizem muita coisa, são apenas imagens que em algum momento específico te chamaram a atenção, e esse monte de informação, sem ter um entendimento, você pode te gerar uma confusão, uma insegurança. Então, tipo, nossa, eu gostei de tudo isso, como que eu vou fazer para aplicar Paralisar. tudo? Como que eu vou colocar isso em prática na minha casa? Como que eu vou fazer dar certo? Aí você vai lá e acaba comprando por impulso um monte de coisa para você tentar preencher aquele espaço. Compra um monte de coisinha pequenininha porque você não tem segurança para comprar um móvel que vai ser mais caro, que vai ser um investimento, mas você não está seguro para fazer essa compra, então você acaba, não, vamos deixar esse aqui para depois, deixa eu comprar esse quadrinho aqui, que esse aqui eu vou conseguir colocar em qualquer lugar. E também uma outra coisa que acontece é que se você não pensa e se descobre antes, na hora de você ter essas escolhas, você vai sempre para o sem erro. Mas às vezes o sem erro não te representa. Então, você é uma pessoa super solar, ou se você tivesse se pesquisado, você usaria ter um sofá azul marinho. Mas como você não parou para pensar, você vai comprar um sofá cinzinha, você vai comprar uma poltrona cinzinha, você vai fazer... Não que isso esteja errado, gente, mas é que às vezes você compra o sem erro só porque você não se conhece. Porque daí,
isso daqui não tem erro, então vou comprar esse. Então, isso é muito interessante. Tem pessoas que realmente elas são do neutro, você vê pelo jeito de se vestir, elas são do neutro. Agora, outras, às vezes, são porque não pararam para se analisar. E acaba acontecendo. E daí o que acontece depois de adquirir todos os móveis? Minha casa é sem graça. E perguntar como que eu faço para deixar a minha casa com a minha cara? Sim, porque está sem nenhuma personalidade, porque você não colocou algo que te representa ali. E qual que é um erro muito comum que acontece? A gente tem bastante cliente que chega, eu já tenho minha pasta no Pinterest, que sabe que a gente usa, chega, já montei, e daí quando a gente vai ver, acontece sempre duas coisas. Ou ele é os dois maiores, né? Genérico demais. Então, assim, vou pesquisar referências para minha sala, e daí começa. Sala grande, sala pequena, sala de jantar, sala de estar, sala colorida, sala branca, tudo que ele achou interessante, ele vai salvando ali. Gostei. Bonito. Ou então ele é específico demais. Ele sabe que ele gosta de um puff amarelo. Aí ele vai lá e procura um monte de imagem que tem um puff amarelo, não importa se esse puff amarelo está numa imagem... Ou só o puff amarelo. Ou se essa imagem tem super rústica, e daí tem um puff ali amarelo todo estonado, ou então é uma super clássico, super elegante, daí tem um puff ali num formato todo. Ele vai só salvando porque tem aquele elemento específico, mas aquelas imagens, se você para ver, cada uma tem uma linguagem diferente, cada uma diz uma coisa diferente, então nem genérico demais, nem específico demais. Tem que ter um equilíbrio ali quando você está procurando referências para alguma coisa que você quer fazer. Você tem que procurar a mensagem que você quer que a sua casa passe para você. Não para os outros também, porque você vai ter visita, você gosta de receber, mas a mensagem que você quer ter a hora que você chegar em casa. Então, isso você tem que pesquisar. Às vezes pode pegar um ambiente um pouco maior, um menor, mas tem que saber qual é a mensagem daquilo, porque é muito diferente você achar bonito e você querer para a sua casa. Nós gravamos, a gente tem uma imagem de referências loucas, eu e a Lari, mas a gente trabalha com isso. Então, a gente grava tudo que a gente acha bonito em uma imagem de rascunhos, em uma pasta rascunhos, que a gente grava tudo que a gente acha bonito, porque a gente trabalha com isso e aplica em projetos. Então, a gente lê os clientes e aplica em projetos diferentes. Mas a gente tem que pensar se eu não trabalhasse com isso, eu não ia salvar uma coisa que simplesmente achei bonito. Você pensa se eu não quero ter isso na minha casa. Se você nunca iria para aquilo. Eu sou totalmente do cinza e do neutro. E daí você grava e na tua pasta tem um papel de parede florido com flores gigantescas. Mas eu achei bonito. Aquilo só vai ocupar espaço ali no HD das tuas referências. Tem que ser bonito e você tem que se ver utilizando e vivendo naquele espaço, né? E falando em espaço, sempre a gente tem que levar em consideração que cada espaço tem uma particularidade. Então, não adianta você pegar uma foto de uma sala que você achou linda e querer colocar exatamente essa sala dentro do apartamento que você comprou. Porque pode ser que as medidas não sejam as mesmas, pode ser que tenham elementos específicos que tem em um e não tem no outro, mas principalmente o erro maior é de metragem, né? As pessoas pegam uma sala linda com um sofá super comprido, gigantesco, aí fala, eu quero uma sala assim. Aí a gente vai ver cabe um sofá bem pequenininho, porque tem uma porta de um lado, uma janela de outro. Não dá aquele móvel de TV linear de ponta a ponta. Não tem como fazer o mesmo efeito. Então, assim, é sempre buscar inspirações e não querer reproduzir aquela imagem no seu ambiente. Isso é muito importante. É isso mesmo. Isso a gente pode até fazer uma comparação com roupa. Que às vezes a gente grava um monte de coisa que a gente acha bonita, a hora que você vai olhar de novo, você nem sabe por que você gravou aquilo. Ficou esquisito. Mas ao mesmo tempo, se você para filtrar muitos elementos, você acha semelhantes. E daí você pode montar uma nova, filtrando tudo isso. Você percebe que algumas coisas se repetem, mas você só vai fazer isso se você parar para ver. Então, às vezes, assim, esse exemplo de salvar roupas, né, a gente usa bastante. Então, eu tinha montado uma pastinha lá minha com um monte de referência de imagens e fui, assim, de forma aleatória colocando. Aí eu percebi que tinha alguma coisa no meu guarda-roupa que estava faltando, tal, eu comecei
a analisar essas imagens e ver o que tinha em comum entre elas. Aí eu vi que tinha muita imagem com saia. Depois que eu vi que tinha muita imagem com saia, eu vi que grande parte delas eram saias mais curtas, porque eu sou mais baixinha, a saia curta dá um equilíbrio, me valoriza, tal. Então eu percebi que era saia e era curta. Depois disso, eu vi que eu tinha uma tendência a gostar das saias que eram mais soltinhas. Não era uma mini saia justinha, porque não é o meu estilo, mas elas eram mais fluídas, tal. Elas tinham uma cor que elas, normalmente as imagens que eu selecionei, elas tinham uma predominância dessa cor. Então, assim, quando eu pensei, beleza, vou comprar uma peça de roupa para complementar o meu guarda-roupa. Você sabia qual era? Eu sabia exatamente o que eu tinha que comprar. E tudo isso porque eu parei e analisei as imagens que eu tinha salvo. Então, isso é muito valioso. Quando a gente para e analisa e coleta uma informação dessa, o benefício que a gente tem é enorme, né? Você se sente muito seguro para ir lá e fazer um investimento ou saber que aquilo vai dar certo em você, que você vai gostar daquilo, e na casa é a mesma coisa. É, exatamente. E não tem, querendo ou não, não tem prazo para você fazer isso. Óbvio, quando você vai começar a pensar, a montar, você se mudou, é muito importante, é essencial que nesse momento você busque as referências e filtre as referências. Mas é interessante que a gente também faça esse filtro de tempos em tempos, porque a gente muda, a gente evolui, a gente continua adquirindo coisas para nossa casa, então a gente tem que ver o que a gente começa. Também não dá para mudar do 8 para 80, gente. Mas assim, a gente vai analisando as evoluções, vai adquirindo novas referências e vai filtrando para que as coisas cheguem numa harmonia. Isso. Vamos mostrar as pastas de clientes que a gente tem? Vamos. Que mostram essa mesma linguagem dentro de... Quando Na verdade, dá para a gente mostrar a nossa pasta genérica, né? Que a gente tem várias informações ali, e também as que a gente faz para cada cliente, daí como todas as imagens conversam ali dentro. Aqui é a pasta de um cliente em específico que a gente fez. E todas, depois da pesquisa de estilo deles, depois que a gente viu todas as imagens que eles gostavam, o que eles falavam muito sobre luminosidade, a gente chegou numa pasta. E olha como tudo. Opa! E olha como tudo faz sentido. Como se conversa as imagens. Elas têm a mesma vibe. Uhum. Elas têm a mesma vibe, então elas trabalham assim uma ou outra coisa num tom mais escuro, são todos tons mais pastéis, tudo muito claro, muita madeira. Então, e é bem legal assim que se a gente fizer uma descrição de quem são esses clientes, vocês vão ver que essas imagens falam muito sobre eles. Então, esse apartamento que a gente estava selecionando essas imagens de inspiração era para um casal jovem, era a primeira casa deles, eles gostavam de praia, gostavam de fazer esportes, e eles gostavam muito disso, né? A Gabi falou de luminosidade, de coisas que remetessem à natureza, e eles gostavam de tudo um pouco mais simples, assim mesmo. Simples no sentido de materiais neutros, materiais naturais. Sem ser aquela cara de luxo. Isso. Sem ser aquela cara luxuosa, mas isso era deles. Uma coisa um pouco mais despojada, mas com uma cara moderninha. Tá vendo como é difícil definir um estilo? Uhum, exatamente. A gente nunca coloca assim, esse aqui é moderno. Não, a gente vai tentando fazer associações, assim. Às vezes nem a gente sabe falar o que é. Eu, a Lari, às vezes a gente fala, não, Lari, não é isso, é um pouco mais assim, pam. Não, é um pouco mais... E com isso vai se comunicando, e é engraçado como o resultado, e se a gente faz essa pesquisa, gera um ambiente personalizado, realmente personalizado. Porque as pessoas confundem muito o feito 1 a 1, que é eu desenhar um móvel para esse cliente, um móvel para esse cliente, um móvel para esse cliente, mas no fim todos têm a mesma linguagem, com o feito personalizado, analisando aquela persona. Então, analise a persona que você é para que você não aceite um móvel genérico do vendedor de imóveis, não aceite só o sem erro, só porque ele é sem erro. Queira aquilo. Então, vamos dar uma olhada aqui, uma analisada. A gente tem essa madeira que ela é um pouco mais clara,
ela é uma madeira que ela é um pouco mais despojada, né? Não é aquela madeira imponente. Então, todas as imagens elas têm madeiras um pouco mais claras. A gente tem bastante informação de cor, mas é tudo num tomzinho mais neutro. Ali a gente tem um azul, um verdinho. A gente tem esses tons mais claros. Passa um pouco mais aí. Ó, ali de novo no revestimento. Então, a gente tem... Tudo vai se conversando. A gente está com bastante informação de branco junto com esses tons mais claros. A madeira que remete a um tom natural. Uhum. Tudo vai conversando, ela tem bastante textura, mas não é uma marcenaria muito rebuscada, ela tem linhas mais retas. Esse é um tipo de moderno, mas um moderno luxo também é moderno. E não transpareceria em nada esses clientes. Agora eu vou mostrar uma pasta bagunçada, que no caso é a nossa, de todas as referências. Porque aquilo que a Gabi falou, a gente vê uma coisa que é muito legal, que a gente sabe que talvez a gente possa usar em um cliente específico que gosta de uma coisa X, a gente vai lá e salva. Então, não é a nossa pasta de referências pessoal, é uma pasta de tudo que nos chama atenção e que a gente sabe que tem potencial para, em algum momento, usar para um cliente. E que a gente filtra quando a gente vai aplicar. Isso. Ó, aqui, por exemplo, esse porta-chave super fofinho, bem gostosinho, bem despojado, e daí tem outros lugares mais imponentes, mais chiques, como esse daqui. Tem coisas bem neutras, sem cor, tem outras bem coloridas. Tem umas coisas ali, ó, bem cheias ali, aquela parede cheia de plantas. Ó, parede de cremalheira aqui, bem... E essa daqui, ó, aqui prateleiras com cremalheira, provavelmente tudo Leroy aqui. E esse daqui, um super projeto com revestimento, com mármore aqui, com tudo super projetado. E ambas as referências são lindas. A ideia é que mensagem eu quero passar. Então, se a gente fosse começar um projeto do zero agora, a gente ia olhar essas imagens e ia ver. São todas imagens que particularmente nos agradam. Independente do estilo. Estilos independentes, mas que nos agradam. Então, se a gente vai começar um projeto novo, a gente vai analisar o estilo do cliente, o que ele nos passou de informação e do que ele necessita, né, para aquele espaço. E aí sim a gente vai formando uma nova pastinha de referência para cada um. Para cada novo projeto, para cada novo cliente. Exatamente. Eu queria achar aquele quarto bem bambambam que você tem salvo. Aqui, ó, a diferença desses dois quartos. Esse aqui. Por que fica essa coisa embaixo aqui? Não sei. Deixa eu puxar mais para baixo. Ó, um quarto super gostosinho, com um monte de cor, com móveis todos soltos, uma cama solta. E aqui a gente tem... Ai, não foi lá para baixo. Era um quarto todo chiquetoso, com uma marcenaria bem trabalhada, bem robusta. Então, né, os dois são bonitos, mas com estilos diferentes. É isso. É saber filtrar. E qual é o efeito colateral da gente começar a pesquisar todas as referências, fazer essa análise, nos entender, finalmente entender o que a gente gosta, o que a gente quer para as nossas casas. Quando a gente fala, nossa, a melhor coisa é quando você recebe alguém na sua casa e ele fala, nossa, sua casa é a sua cara. E se você consegue entender isso e entender os benefícios disso, né? Você pode querer mudar a sua casa inteira. Mudar tudo. Então, assim, se você sabe exatamente o que você quer e você busca isso, talvez você comece a olhar para ambientes na sua casa que não passaram por esse mesmo processo e queira mudar tudo. Então, não saia, não fique desesperado, não saia querendo mudar a tua casa de uma hora para outra, mas vamos começar com um primeiro passo. Para quem não tem a conta no Pinterest, vamos fazer criar uma conta, né? Criar pastinhas no Pinterest, e daí a gente vai dar uma dica aí que a gente já falou, que a gente faz aqui, mas para vocês criarem as suas próprias pastas. A Sandrelli falou ali que estava muito pequena as imagens, pior que eu nem tinha visto que estava pequena, a gente estava tão envolvida, mas eu já abro de novo para a gente ver algumas das referências. Às vezes a gente pode até compartilhar com vocês, se vocês quiserem. E onde que a gente estava? Me perdi. Criar a conta no Pinterest, e daí o primeiro passo para começar exatamente. Coletar imagens. Falamos um monte, agora o que vocês precisam fazer? A ideia é essa. O que
precisa fazer para começar? A Lari falou, criar conta no Pinterest, começar a juntar referências, essas referências loucas, um monte que a gente falou, e depois filtrar elas, fazer uma pasta completamente separada, pensando, é a minha casa, se encaixa no meu apartamento, se encaixa no meu momento. Então, assim, uma dica bem legal é, se você mora num apartamento alugado e você pretende comprar muitos móveis prontos para você não precisar fazer móvel à sua medida, não adianta na sua referência de para casa, para esta casa, colocar muitos móveis planejados, porque não é aplicável para você. Então, como não é aplicável, acaba que você pode acabar se frustrando e até na hora de buscar, você fica perdido, porque a referência que você salvou não é o que você vai encontrar. Então, isso é uma dica muito boa. E procurar sempre a vibe do seu espaço, a mensagem que você quer que passe. Você quer abrir a porta, você quer estar num lugar sofisticado, você quer estar num lugar com cara de praia, você quer estar num lugar solar, você quer estar num lugar colorido, você quer ter um monte de quadro, você não quer. Então, entender qual é a mensagem que você quer que a tua casa passe. Inclusive, essa é uma ajuda que a gente queria pedir para vocês. A gente não consegue achar uma palavra melhor do que vibe para descrever isso que você entra e você sente aquilo. Se vocês souberem que palavra a gente pode usar para substituir essa, nos ajudem. A gente acha vibe muito Nat Roots. Isso. Então é isso. Vamos compartilhar de novo aqui. Sandrelli, se você puder falar para a gente se está melhor de enxergar, vamos só para a gente repassar um pouquinho. O problema é Ou que agora compartilhar a pasta inteira. Ou compartilhar a tela inteira, desculpa. A tela inteira. Ah, aqui, ó, boa. Vamos compartilhar a tela inteira. Aqui é a referência que a gente mostrou dos nossos clientes, a nossa pasta de referência para o cliente. Mas vamos colocar, procura ali a outra pasta, procura da Aqualina que a gente tinha colocado antes. Procuro, mas agora eu tenho que fazer o login. Que a gente tinha saído. Deixa eu ver se é essa senha. Vida real, pessoal. Vida real, a gente esquece senha, desloga, loga. Ah, aqui, ó, o decor. Vamos pesquisar um outro cliente nosso. E até para quem quiser ver, é só procurar Estúdio Soul no Pinterest. Tem várias pastas nossas. As de clientes a gente sempre deixa privada, né? Sempre deixa fechada, mas as gerais a gente sempre deixa aberta. Então, se quiser ver um pouquinho ali do mix que a gente tem nessa pasta mais genérica, elas são disponíveis. Esse daqui era um apartamento, a família mora aqui em Curitiba, mas era um apartamento de praia. Então, a ideia era... A primeira coisa que ela falou pra gente é, não quero peixe. Não quero aquela casa de apartamento de praia com casa de peixe, não quero peixe. Não quero temático. Mas a ideia era ter uma vibe mais leve. Então, o que a gente buscou? A gente buscou isso pelos materiais, pelas texturas, pelas cores. E com isso a gente chegou num resultado que teve uma unidade na parte dos quartos, porque cada um que ia passar lá tinha uma personalidade. Então, a casa mesmo, ela tinha que se conversar, mas cada quarto tinha um aspecto diferente. E a sala aqui também. Então, tudo trabalhando com os tons de branco, que a gente fez agora a live de paredes brancas. Então, a gente gosta muito do branco ainda. Mas sempre com esse contraste. Então, tem o branco, tem a madeira, tem o elemento natural. A ideia aqui é fazer uma galeria para a parte da família. Então, ó, sempre o elemento madeira que a gente buscou, um pouco do elemento palha. E a gente passando o olho ali, a gente consegue ver que a cor predominante é o azul. Então, você vai passando ali, tem várias... O que tem com cor, normalmente é azul. Então, se a gente for ver depois o resultado desse projeto, a gente vai ver que a cor que foi utilizada quando existia era azul. O sofá que a gente colocou na sala é um sofá azul. No quarto, a gente tem o teto pintado em azul. Então, é muito claro assim, o que a gente usou de inspiração e o que a gente refletiu ali nesse espaço que a gente criou.